Fala, rapaziada, boa noite, tudo certo? Começando aqui o nosso primeiro podcast, O2Cast. Meu nome é Diácono Tiagão. Estou aqui com duas figuras ilustres da nossa igreja, o Diácono Brunão. Prazer, eu sou o Brunão, Diácono Bruno. Boa. Líder do O2 de Blumenau. É isso aí. E a gente está também com o pastor Fabian. E aí, pastor Fabian, como é que tá? Tô bem, graças a Deus. Tudo bem com vocês? Eu tenho uma pergunta boa já. O teu nome é Diácono? Não. Tiagão? O meu nome é Diácono Tiagão. Não, o meu nome na verdade é Tiago. Mas como eu sou grande, é Tiagão. Sabia que eu tinha um tio que chamava Diácono? É sério, não no Paraguai. Ah, é? Sério? Quando me converti, achei que tinha outro tio chamado presbítero, mas não achei. Boa. Mas, amém, tô feliz de estar aqui, tá? Aqui eu sou o pastor Fábio, da Igreja Renascer. Tamo junto aí. Pra Show de agregar. bola. E pra acabar com esse ano. Então, o nosso encontro vai ser mensal, né? Uma vez por mês a gente vai estar se reunindo aqui para trocar ideia, tirar dúvida, contar testemunho. Até vocês que quiserem participar, a gente tem aqui o número do telefone, o WhatsApp 479-9917-2236. Aspirante Fran. E tem também pega um número aí, 047-111-759-54, tá? Esse pode mandar Pix, que vai pra minha conta, tô pensando pagar. Perfeito. Se quiser fazer uma oferta especial, né? Claro, é isso aí. Tem que fazer jus à fama, né, pastor? Sim. Que é o dinheiro. E a gente tem que manter também aqui o podcast, né, cara? É lógico, né? Então, Quanto custa para trazer um pastor desse pro podcast? não é muito fácil e nem barato, mas enfim, nosso objetivo aqui é trocar ideia, sem muita frescura, tirar dúvida, como eu já falei, contar testemunho, enfim. E, cara, queria, Brunão, que tu se apresentasse. Me diz, já me falou que teu nome é Bruno, que é diácono, é líder do O2. O que seria o O2? Bem, como já falei, o nome é Bruno, né? Eu sou líder do O2 há um ano e meio, mais ou menos. Tudo isso. Sim. Vai trocar já não. Passou rápido, era o que tinha, chamaram, vem tu mesmo. Eu não precisa nem estar dando, senão. E rever algumas coisas. Foi dezembro de 2022. 2021. Tá na hora de envio. Oi? Tá na hora de envio aí. É. Envio novo. O O2 ele é o jovens, né? O grupo de jovens da igreja. A gente diz que é o oxigênio da igreja, né? Que o O2 é o jovem, é o que dá, vamos dizer assim, é o que dá a vida ali na igreja, é o cara que dá o sangue ali, não que os outros não deem, mas a gente fala, né? Tem esse costume de falar que o jovem é o que sai pra rua para evangelizar e, né? Tá em tudo, pelo menos na teoria tem que dar a loucura. Então esse é o O2, é o grupo de jovens da igreja. Entendi. E a idade? Eu posso entrar com 12, 13? Qual é a faixa etária de idade que eu posso entrar? A idade é a partir dos 17 anos. 17 anos? 17 anos. Não tem limite. Tem 50 anos que quer participar, pode vir. Mas a mínima é 17 anos, porque a gente também tem o grupo de adolescentes da igreja, que vai de 9 até 16, que é o grupo do Team, né? Entendi. Que é os adolescentes. Sim. O encontro de vocês é diário, é mensal, quinzenal? Como é que funciona? O encontro do O2 é toda sexta-feira, às 8h12, na igreja. 8h12? 8h12. É Pontual. por isso mesmo. Pra galera ficar na cabeça. 8h12, mas por quê? Já decorou, entendeu? Já foi. Só pergunta já, né? Já pergunta, já fica na memória. 8h12. Toda sexta-feira na igreja, às 8h12. Ah, legal. Pastor Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo que tu é pastor? Dirigente de uma igreja? Porque a gente está olhando aqui, tu tem um rostinho jovem, tu parece um jovem rapaz. Glória a Deus, hein? Vai ser ungido presbítero na próxima ceia. Sou eu que estou fazendo esse barulho aqui. É certo. Então tá, eu estou dirigente há 11 anos. Vai fazer, acho que 11 anos, Eu sempre confundo, eu com data, mas é entre 10 e... peraí, deixa eu só lembrar, outubro 2012. Vou fazer 11 anos agora em outubro. 11 anos? 11 anos, velho. Caramba, é tempo. É um tempinho, né? E essa é a tua primeira igreja que tu assume? O quê? Aqui em Blumenau? Em 11 anos? Não sei. Nesse perfil de igreja, sim.
né, de jeito só zoado, assim, né? Não, tô brincando. Mas não, Rua Bahia, aí fui enviado como auxiliar depois aí com o Bispo Efraim, Porto Alegre, Curitiba e Blumenau. É o quinto envio. Quinto envio. Caramba. Média 2 anos, né? Por igreja, mas eu fiquei 4 numa, 3 outra, mas linearmente ficaria 2 anos, né? Entendi. Caramba, bastante tempo. E quando tu era criança, de onde surgiu esse desejo de se tornar pastor, de ser pastor? Nasceu num lar cristão? Como é que funcionou isso? Quando eu era criança. Não sei. Eu tava zoado quando eu era criança, né? Não, o meu início de caminhada foi... eu sempre falo assim, né? Que eu era ateu, mas na verdade eu era à toa, né? Porque eu buscava, até falei do outro podcast, que eu buscava o satanismo, assim, né? Me interessava o espiritual, mas a parte negativa, né? Acho que a grande maioria começa essas coisas, demônios, sim, espírito. E aí eu já tinha essa coisa desde pequeno. Eu tenho uma curiosidade assim, né? Uhum. Porém, a minha caminhada com Cristo só começou por causa da família, assim. A minha família foi primeiro para a igreja, né? Meu pai e minha mãe. Depois a Nicole. Eu levei uns 4 anos ainda. Eu fui muito resistente, né? Eu, assim, incomodei muito eles em relação à questão da igreja, porque eu achava que eles eram uns trouxa, né? De ter ido para a igreja, que eles estavam dando dinheiro para pastor, aquelas coisas. Quem nunca? Cara, mas eu pegava muito, porque assim, bem na época que eu me converti, foi na época que deu uns escândalos com uma igreja que não precisa falar aqui o nome, né? Uhum. Aí os caras tinham iate, tinha dinheiro no chão, assim, com mala, sabe? Eu peguei aquilo no jornal, eu falava, atenção, tava vendo seus... Cara, eu só não era pior, porque se vocês não conhecem meu pai um pouco mais de tempo, sabe que ele ia me juntar na surra, né? Sim. Ele bate em mim, ele é mais forte que eu. Mas senão eu tinha... Né? Aí foi por aí, foi pela família, né? Minha primeira experiência, né? Aí depois foi outras coisas, né? Mas o primeiro momento foi com a minha família. Eu vi eles indo para a igreja, eu vi eles renascendo, né? Eu vi meu pai parando de beber, minha mãe sendo curada de epilepsia. A gente era muito miserável na mente, assim, né? Então eu vi aquilo mudar na nossa casa, então ali foi onde me pegou. Caramba, e a idade mais ou menos? 12, 15? Cara, eu aceitei Jesus no dia do meu aniversário, quando eu fiz 15 anos. Caramba. Eu tinha então 14 anos. No dia do meu aniversário, eu digo que é o meu maior presente, né? Foi a minha salvação. Eu estava chavecando ali a igreja há uns meses, assim, uns 3 meses. E meu pai, eu aceitei a Jesus quando eu fiz 15 anos. Pô, que legal. Então foi ali que eu comecei. Massa. E tu, Brunão, como é que tu conheceu Jesus? Eu já vim de berço cristão, né? Meus pais, eles eram da igreja desde que eu nasci já. Uhum. E então desde pequeno fui criado na igreja e tudo. Daí eu sempre ia, quando era pequeno, meu pai dizia, não lembro, né, mas que eu cantava na igreja, hein? Criança, né? Mas foi desde pequeno, aí fui crescendo, daí fui conhecendo de verdade, né? Porque quando a gente é criança, a gente vem pelos pais, a gente vai pra escolinha, né, que tem, a Renascer, no caso, o Kids, mas aí eu comecei a interagir, comecei desde a adolescência, aí comecei a ter várias experiências com já adolescente na igreja. Umas experiências bem massa, assim. Uhum. E aí teve um tempo que eu me afastei da igreja. Tem aquela fase, né? Adolescente ainda. Aí então eu me afastei por um tempo. Aí eu retornei, aí a gente veio. Que a gente morou um tempo. A gente é de Blumenau, eu sou de Blumenau, só que eu morei uns 5 anos fora, né? Então eu comecei a me firmar mesmo quando eu ia na quadrangular na cidade que eu morava. Sim. Aí quando eu vim pra Blumenau, a gente ficou meio perdido, assim, a gente não sabia qual igreja ir, porque a gente sai da cidade, dá um baque, daí a gente foi na quadrangular aqui, aí a gente gostou, mas não se adaptou, aí eu comecei em outra, daí a gente conheceu a Renascer, 2014, no evangelismo ali no Ramiro. Caramba. Muito massa. Aí, porque a Renascer o pessoal tava apresentando um teatro, e nesse... Pessoal do O2. A galera do O2 e a galera... Aí o pessoal estava apresentando um teatro e eu já tinha apresentado esse teatro lá na igreja que eu frequentava. Pô, tem aquele do Jesus. O famoso. Ninguém mais aguenta. Ninguém mais aguenta ver. Aí tava apresentando esse. Ninguém mais aguenta, mas a gente sempre chora. Não, a galera sempre chora. Se é o que eu estou imaginando, eu sempre choro. Sempre choro. Não, o teatro é bom. Aí tava rolando esse teatro lá.
Aí a gente parou pra ver, chamou atenção, né? Já apresentei, vamos ver. Aí a gente viu, na época era o Bispo Efraim, ele ministrou uma palavra, a galera já colou. Renascer eu sempre gostei muito dessa característica da Renascer, tipo, de abraçar as pessoas, de, sabe? De pegar o contato, porque às vezes a gente, não vou julgar, mas é que é de igreja para igreja, não sei, é uma característica talvez. Sim. Mas a gente gostou, então a gente pegou o contato e veio. Aí no começo eu não me adaptei muito, porque eu era adolescente, então eu tinha 15 anos, eu acho. E tipo assim, eu só ficava, porque daí tinha um team, né? E o team sempre ia pra sala do team depois da oferta. E eu comecei a vir para Renascer, daí tem a palavra da oferta e a minha administração, né? A palavra. Certo. E eu comecei a escutar a palavra da só oferta, e eu pensava assim, meu Deus, essa igreja só fala de dinheiro, cara. Eu não vou mais nessa igreja. Aí eu peguei e saí. Em 2014 eu conheci, mas eu não vou, sabe? Só fala de dinheiro, não gosto. Aí os meus pais eles começaram a frequentar a Renascer, a minha irmã. E eu estava indo na Assembleia, conheci uns amigos que iam na Assembleia e comecei a ir para a Assembleia. Mas estava bem, sabe, bem baleado, bem mais ou menos, ia lá uma vez ou outra. Sim. Aí só que todo culto de domingo, né, que eu só ia no domingo, tinha o culto que é o culto da família, né. E toda vez que o pastor mandava, abraça alguém da tua família, coisa, eu sentia falta. Isso começou a me incomodar. E o Bispo Efraim, ele nunca deixou de mandar mensagem, ele sempre mandava mensagem, e tudo bem e tal. Ele sempre mandava mensagem, sempre, todo domingo ele mandava mensagem. Aí eu, vou de novo lá, vou fazer mais um teste. Aí peguei e vim para Renascer de novo. Aí foi onde o pessoal começou a colar, né, na gente, em mim, na minha irmã, e a gente começou a participar, o presbítero, na época era presbítero alemão, hoje é pastor. Sim. Pastor alemão, pastora Nick, a presbítera Duda. Eles começaram a colar na gente, o presbítero Jairo, né? Começaram a colar na gente e a gente começou a frequentar o O2. Na época já eu participava do O2. Aí eu ia no team também, mas frequentava mais o O2. Sim. Aí ali eu comecei, a gente foi pra Marcha para Jesus em 2016 e depois dali... Aí já era. Depois da marcha, fiquei, não adianta, daí nunca mais saí. Desde lá, então... Se tu saísse também tem uma surra, né, cara? Daí depois de 2016 eu comecei a me filmar, daí comecei a me envolver. Show, pô, legal. Eu, pelo que eu ouvi, eu acho que eu fui o último, entre vocês dois, eu fui o último a me converter. Eu me converti com 28 anos. Então eu vivi 28 anos no mundão, vivendo a vida lá louca, e bem lá louca mesmo. E um certo dia, vou contar breve o meu testemunho, é rapidinho. Trabalhava numa empresa e, super tranquila a empresa, o serviço da hora, o salário era bom, era digno. Tinha um Fusca na época, minha paixão, tinha meu carrinho top, adorava. Não faltava nada em casa. E na minha vida eu achava que não faltava nada, né? Porque eu tinha dinheiro, já tinha minha esposa, então tipo, não faltava nada. Aí nessa minha empresa que eu trabalhava... Era Shai? Sim, já era Shai. Sou homem de uma mulher só. Tem. E daí o que aconteceu? Eu trabalhando nessa empresa, era a ABB Transformadores. Eu trabalhava terceirizado lá, por Santino Instalações Elétricas. Eu era eletricista industrial. E um dia precisou de uma pessoa para fazer um outro serviço dentro da ABB Transformadores. E o Santino me quarteirizou para uma outra empresa. E nessa empresa trabalhava eu e uma moça, que era a Vera o nome dela. É Vera o nome dela, Verinha. E ela era da Assembleia de Deus. E eu trabalhando com ela, todo dia a gente conversando, trocando ideia, e ela começou a falar de Jesus para mim. E eu, essa crente chata pra caramba, vem lá alugar meu ouvido, né, cara? E foi indo um dia depois do outro. Aí chegou um dia, começou um vigilante na empresa. Aí, vigilante, gente boa pra caramba, Giovanni o nome dele. Canta rap. Eu falei, o cara é dos meus, né, mano? O cara manda umas rimas da hora e tal. Eu falei, legal, vou começar a trocar ideia com ele. Na hora do almoço eu trocava ideia com ele. E quando eu saía do almoço, eu vinha trabalhar, trocava ideia com a Vera. Eu sabia que a Vera era da Assembleia. E daí descobri que o Giovanni também era da Assembleia. O segurança, o guarda lá. Um rapper. Aí beleza. Passou um tempo
Um belo dia, meu ex-patrão chegou pra mim e falou assim, tu não tá com dor no pescoço? Eu falei, eu? Não. Por quê? Isso 7 horas da manhã. Aí ele falou assim, não, sonhei que eu pegava um facão que eu tenho lá em casa e arrancava a tua cabeça. Aí eu comecei a rir, falei, vai dormir com vontade e acaba sonhando, né, cara? E beleza, isso 7 horas. 7h30, chegou a Vera. E eu já na zoeira, a paz do Senhor, amada irmã dela, a paz do Senhor. Eu zoando e ela séria, né? Aí ela chegou, sentou e tal, começou a trocar ideia. Aí ela chegou e falou pra mim assim, poxa, Thiago, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo essa noite. Eu falei, o que que deu? Sonhei contigo essa noite. Eu falei, olha, guria, fica falando essas coisas, teu marido descobre, vai dar ruim pra mim, não sei o quê. E o marido do facão? Não, é outra pessoa. Aí, daí ela chegou e falou, cala a boca, rapaz, tá falando besteira aí. Eu falei, e o que tu sonhou comigo? Curiosidade, né? Daí ela falou, sonhei que Satanás corria atrás de gente a noite inteira. Eita. A hora que ela falou aquilo, já deu aquele friozinho na espinha. Eu falei, eita. E já fiquei meio cabreiro, né? E continuei trabalhando. Chegou meio-dia, fui almoçar. Aí tô lá almoçando com o Giovanni e tal, trocando ideia. E, eu já sem fome, conversando com o Giovanni, falei, Giovanni, seguinte, mano. Tô meio cabreiro hoje, cara. Ele, por quê? Eu falei, 2 pessoas saíram comigo essa noite. Aí ele deu um passo pra trás e falou, cara, então não foram 2, foram 3. Na hora que ele falou que também tinha sonhado, eu gelei, né, cara, do pé à cabeça. Combinaram. Não acredito, né? O que tu sonhou comigo, cara? Fala aí, o que tu sonhou comigo? Aí ele falou, Tiagão, sonhei que tu tava sentado do lado do teu Fusca, tu tava todo ensanguentado, mas o Fusca tava inteiro. Naquele momento que ele falou aquilo pra mim, eu só pensei uma coisa, eu vou morrer. Eu vou morrer, não tem, eu vou morrer. Deus já estava confirmando com as pessoas que eu vou morrer. E nisso, eu lembrei que a Vera veio um dia para mim e falou assim, quem crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. Eu falei, por ignorância, eu falei assim, mano, eu tenho que ir para a igreja para me batizar porque eu quero ir para o céu. Não, eu quero ir para o céu, mano. Eu quero ir para o céu. Não tá errado? Não é errado. Não, eu quero ir para o céu. Aí voltei a trabalhar. Aí estou lá regulando a máquina e eu, de boca fechada, pensando isso, tá ligado? Discutindo com Deus, falando, cara, tanta gente ruim no mundo vai me levar, por quê, cara? Eu não fiz nada de tão mal assim, né? Esse eu tô ruim assim, né? E eu discutindo, conversando com Deus. E eu não sei vocês, mas quando eu tô pensando, eu ouço a minha voz dentro da minha cabeça. E eu tô lá regulando. De repente, apareceu uma voz na minha cabeça que não era minha. E falou assim, fica tranquilo que eu vou te libertar. Aí eu dei aquela travada assim, eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí falou de novo, fica tranquilo que eu vou te libertar. Eu falei, não, cara, o que está acontecendo? Aí falou 3ª vez, fica tranquilo que eu vou te libertar. Na 3ª vez eu comecei a tremer, me deu um nó na garganta, eu fui pro banheiro. Aí fui pro banheiro, cheguei no banheiro, comecei a chorar e comecei a falar comigo mesmo. Eu falei, meu Deus, tô ficando louco, cara. Meu Deus, cara. Tô ficando louco, eu não acredito, tô ficando louco. E chorando e tô ficando louco. Voltei, depois de ter chorado, uns 15 minutos, trancado no banheiro, voltei pro setor lá, a Vera olhou para mim e falou, o que aconteceu, Thiago? Tá com a cara inchada? Daí eu falei, Vera, tu não vai acreditar. Tava ali, não sei o que, eu acho que eu tô ficando louco, cara. Eu ouvi uma voz falando isso para mim. Aí ela falou, meu Deus, eu não acredito que Deus já tá falando contigo sem ter ido pra igreja. Vai pra igreja, guri. Aí eu gelei e falei, cara, eu vou pra igreja. Vou pra igreja. E fui para casa. Depois do serviço, eu fui para casa. E com esse pensamento, vou pra igreja. E eu era muito viciado no GTA V Online. Jogar. Viciadaço. Aí cheguei em casa, liguei meu GTA, jogando lá online, dando risada, conversando com a galera, até 7 horas. 7h30 começa o culto, eu falei, tinha uma Assembleia de Deus perto da minha casa, né, cara? Aí eu falei, mano, eu vou botar a roupa de crente e vou lá, né, cara? Botei uma camisetinha de botão, uma calça social e uma Bíblia embaixo do braço. Eu falei, vou pra lá desapercebido, ninguém vai saber que eu sou novo, né, cara? E beleza, me vesti, abri a porta de casa, a hora que eu botei o pé para fora de casa, eu ouvi uma outra voz que não era minha, falando assim, longe, assim, falando assim, meu Deus, olha lá, ele vai para a igreja, e risada, tá ligado? E daí aquilo me deu um gelo assim, eu falei, meu Deus, cara, eu tô ficando louco mesmo, tá ligado? E a voz, eu não acredito que ele vai para a igreja, olha que trouxa, o pastor vai ficar rindo da cara dele. E essa voz falando na minha cabeça, e eu comecei a discutir com essa voz, eu falei, não, cara, eu vou, eu não quero saber, eu falei que eu ia para a igreja, eu vou. Eu lembro até hoje que eu cheguei, tive um raciocínio assim, tipo, se tu me convidar para eu ir na tua casa, eu não vou ir chorando na tua casa. Por que para a igreja eu estou indo chorando? Eu falei, não, cara, eu vou, e fui indo.
na rua chorando, um cara de 2 metros de altura chorando, Barbudo. e indo pra igreja, vestido de crente, tá ligado? E fui. Cheguei na porta da igreja, lá no bairro onde eu morava. Naquele dia, a igreja não abria. Aí, pô, me deu um aperto no coração, assim, sumiu aquele mal-estar que eu estava sentindo. Aí eu voltei para casa, sentei no sofá e falei, cara, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu tô ficando louco. E ali eu fiquei das 7h30, sentado dentro da minha casa no sofá, até a meia-noite, a hora que a minha esposa chegou do serviço. Aí eu cheguei e contei para ela tudo o que tinha acontecido. Daí ela falou, meu Deus, amor, por que tu não vai na igreja da tia Giza? A tia Giza, ela é tia da minha sobrinha, que é tia da minha sobrinha, sim. A gente chama de tia também. Ela é aspirante Giza aqui da igreja também, que é a irmã do Bispo Efraim. Aí eu falei assim, cara, será dela? Claro, vai estar um tal de Thales Roberto. Ela conhecia, eu não conhecia. Tu foi nesse? Aí ela chegou e falou, é bem legal. Foi nesse dia que tu foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Certo? Eu conheci a Renascer. Eu já conhecia, mas eu não frequentava firme ainda. E eu fui no coisa do Thales, porque na época a gente conhecia e tal. Aquele dia, cara. Encheu a igreja. Tinha muita gente. Foi? Primeiro dia também? A Renascer? Não era o primeiro. Eu já conhecia e eu fiquei sabendo que ia ter na Renascer. Sim. Eu cheguei bem no final, porque eu tinha aula à noite, ainda estudava à noite. Eu já era dirigente nessa época, cara. Pensa na loucura que foi aquele Na Rua Bahia? É. Caramba. E foi assim, não conhecia ninguém, foi quase. o dia que eu tomei um golpe, cara, de Na igreja. um bispo lá de São Paulo, cara. Tá, pra eu... E daí eu falei, quem que é esse cara? Thales Roberto. Aí minha esposa colocou, né? Esse daqui, não sei o que. Daí ele cantava aquela música, como é que é? Ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Eles fizeram lá a música, né? Não, não foi essa. Vocês falaram a casa. É a casa. Eu cheguei nessa parte, eu pensei, meu Deus, cara, troca o disco, só tá cantando. Então, eu não sabia que era nova. Aí eu ouvi essa música antiga e falei assim, pô, é da hora essa música. Sim. Então eu vou, porque essa música é da hora. Aí eu fui. Aí eu cheguei, não senti nada, o coração não bateu mais forte, não senti ninguém falando no meu ouvido. Eu falei, opa, tá normal. Aí eu entrei pelo estacionamento, aí conheci, na época, o presbítero alemão. Aí ele já colou do meu lado e já não saiu mais. Então, já ficou ali do meu lado e tal, não sei o quê. Aí assisti todo o show, que o Thales cantou acho que umas 12 vezes a mesma música. E no final, quem quer aceitar Jesus vem aqui pra frente. Aí a Giza... Cara, não acredito que foi nesse dia que tu... Foi. Doideira, né? Aí a Giza pegou na minha mão e vamos lá, Tiagão. Daí, beleza, fui. Aí aceitei Jesus ali com o Thales Roberto e tal. Isso era numa quinta-feira, se eu não me engano. Foi que em 2015, né? Eu acho que foi. Não, porque em 2015 estava já em Porto Alegre. Então foi 14. Não, foi 15 sim. Não, pastor. foi 15. Eu estudava no terceirão. Será que eu vim de Porto Alegre pra cá? Não. Acho que foi em 2015, sim. Porque... Eu acho que foi. Não, 2014. Não, porque 2014 foi inauguração, não foi? Não foi inauguração. Não foi inauguração. Foi com o apóstolo Estevão na inauguração, né? Isso. Ah, não, então eu tô confundindo, cara. Esses B.O.s aí não foi com o Thales Roberto. Os B.O. que eu falei, ele foi com a inauguração com o apóstolo Estevão. Ah, tá. Foi antes ainda, né? Mas eu tava aqui no Thales Roberto. Ou eu não tava? Eu não sei, eu não lembro. Podia estar, porque tinha 1 milhão de pessoas. Nossa, uma galera. Do apóstolo tive uma galera, né? Aí, mas o do Thales. Tinha gente pra fora da igreja. Eu acho que eu vim de Porto Alegre, eu não lembro, cara. Acredito que eu não lembro, mas eu lembro do Thales. Eu sei que tinha muita gente, muita gente. Mas a igreja lá é muito grande, não tinha cadeira nem nada e tava socada. Sim. Eu tô confundindo com o apóstolo Estevão, cara. Pode ser. Passa batido. E daí, aceitei Jesus ali numa quinta-feira. Mas o bispo aportou pra mim. Se eu fosse isso aí não tem como esquecer. Daí fui pra casa, minha esposa estava trabalhando, né, cara? Fui pra casa, cheguei em casa e falei pra ela, pô, igreja da hora, mano. Da hora, os caras tudo maluco lá. Meu, tudo louco, boné e coisa arada. Aí ela falou, pô, legal, se sentiu bem? Eu falei, pô, cara, me senti. Porque eu nunca fui numa outra igreja evangélica, porque eu sei que não é obrigatório tu usar terno e gravata e tal, mas eu não consigo me ver usando, entendeu? E por isso eu não ia nas igrejas. Aí nessa daí eu cheguei mais suave, vi a galera tudo de roupa normal e tal, falei, pô, da hora, mano. Aí, isso na quinta. Aí sexta-feira não vim, sábado não vim, domingo eu vim de novo. Aí eu já vim com a minha esposa.
Aí tô ali no culto, o bispo Efraim ministrando e tal, pá. Aí ele chega e fala pra mim não, pra todo mundo, né? Fecha os seus olhos, que o Espírito Santo agora vai trabalhar no teu coração, não sei o quê. A hora que ele falou fecha os olhos, todo mundo de pé já, né, cara? A hora que ele falou fecha os olhos, eu falei, eu não fecho mané a pau. Aí, vai querer me derrubar aqui? Então, e eu, porque eu olhava na TV, aqui, né? Então eu olhava na TV essas coisas, tá ligado? Sim. Eu falei, eu vou fechar o olho aqui, alguém vai me empurrar, eu vou cair, eu vou falar, tá endemoniado, tira o demônio do cara. Eu falei, não vou, tá ligado? Fecha o olho, de olho abertão, fecha o olho. Aí chegou uma hora que ele falou, fecha o olho, parece que tu não tá entendendo que o Espírito Santo quer trabalhar dentro de ti, que não sei. Ele tá falando pra igreja, mas parecia que você tava olhando pra mim. Sim. Eu falei, vou ver qual é que é, né, mano? Pá, fechei o olho, eu só lembro que ele falou assim, Espírito Santo de Deus, vem e invade o coração e transforma. Quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Brunão, eu lembro que eu pensei assim, eu não vou mais nem a pau. A hora que eu abri o olho, então, eu estava em cima do altar. Loucura. Mas tu não entendeu? Eu estava em cima do altar que eu olhei para trás e as pessoas não estavam nem se mexendo ainda nas cadeiras para andar. Eu não sei como eu fui tão rápido para cima do altar. Aí eu falei, caramba. Quem chamou? Foi o Thales? Não, pastor, isso foi no domingo daí, o bispo Efraim. Imagina o bispo vendo um maluco de olhos fechados correndo pro altar. Entendeu? Eu não vi como eu fui. Aí a hora que eu me dei conta, eu estava em cima do altar. Eu falei, caramba, mano. Meu, que vergonha pra voltar agora, né, mano? Sim. Eu falei, vou ficar, né? Vou ficar e, tipo, quando eu era mais novo, eu frequentava a igreja católica, então eu sabia Ave Maria e coisa errada, mas sabia que era zoado ficar rezando essas paradas na igreja evangélica. Então, a receita de bolo é Pai Nosso, tá ligado? Vai no Pai Nosso que tá tudo certo. Eu falei, fechou, vamos Pai Nosso. E tô lá no altar e a galera começou a chegar. E eu fechei o olho e comecei, Pai Nosso, e 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 um Pai Nosso atrás do outro. E eu de olho fechado assim, o bispo Efraim começava a andar no altar, eu de olho fechado, eu virava assim, eu vi uma luz aqui assim, eu abri o olho, não tinha nada. Era o bispo Efraim andando, eu fechava aqui assim, e ficava assim, aí tinha luz, estava escuro, tinha luz, estava escuro. Eu abria o olho, olhava, estava tudo claro. Eu falei, meu, que brisa! E ficava assim, tava claro, escuro, claro. Eu falei, caramba, cara. E beleza, até aí tudo bem. E eu ali, né, cara? Aí daqui a pouco o bispo falou assim, agora a gente vai orar por vocês, a gente vai ungir vocês. Eu falei, é agora que eu vou ficar endemoniado. Agora já era, mano. Agora já era. Pô, eu olhei o pessoal que tava atrás, tá ligado? Pô, todo mundo vai segurar. Eu falei, vixe, mano. Vai dar ruim, mas beleza, né, cara? E tô lá. E lá tinha aquele degrau ainda, né? Então, aí eu tô lá, né, cara? Aí, beleza. Daqui a pouco eu cheguei e começou a orar uma mão, outra pessoa, e o bispo começou a vir assim, comecei a sentir um calor, tá ligado? Um calorão, eu falei, meu Deus, cara, que bagulho louco, que é isso, né, cara? Que é isso? Daqui a pouco ele veio e botou a mão na minha cabeça, eu falei, meu, agora já era. A hora que ele botou a mão na minha cabeça, cara, é a mesma coisa que tu chutar um cano na rua, estourar assim, comecei a chorar. Ele me abraçou, aí orou comigo um pouco ali e tal, ficou me segurando, deu a bênção apostólica pra galera e continuou orando comigo. Terminou a oração, ele olhou para mim e falou assim, não quer aceitar, tu não quer se batizar? Eu falei, eu? Dele, Eu falei, quando? Dele, agora. Eu falei, eu vim aqui para isso? Porque eu ia morrer e eu precisava ir pro céu. Aí ele falou, então beleza, vai ter batismo. Daquele momento ali, eu já fui pra piscina de batismo, me batizei e tô na igreja Renascer até hoje. Nossa, maravilhoso. Loucuragem, cara. Morreu, né? Eu falei que eu ia morrer. Morri e foi loucura, cara, foi loucura. Por falar em loucura, qual foi a maior loucura que tu já viveu dentro da igreja, Brunão? Depois quero saber do pastor também. Loucura, teve uma experiência que eu vivi muito massa, que faz, acho que uns 3 anos. Teve um anunciário aqui em Blumenau, galera do O2, todo o sul do país. E só que antes desse anunciário teve um dos encerramentos de jejum, do culto de jejum, eu tava ali orando tal, no culto, e eu tive uma visão muito doida. E eu vi uma casa bem simples, e um cara enforcado dentro da casa. Tá pronto. E só isso. Eu já tinha tido várias... Uma visão. Eu já tinha tido outras visões, só que eram visões claras, né? Tipo, de eu estar orando e Deus me mostrar alguém e eu orar para aquela pessoa. Mas aquela visão foi muito aberta, assim. Eu fiquei viajando, pensei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Pensei, deve ter sido coisa na minha cabeça, fechou. Aí ficou por aquilo. E eu, incomodado, né? Pensei, não é coisa na minha cabeça, esquece. Aí tá.
Aí chegou o dia do anunciar, a gente fazendo anunciar, pá. Aí a gente foi levar a cesta básica nas casas e orar pela galera e tal. Aí a gente chegou diante de uma casa, na frente de uma casa assim. E na hora o Espírito Santo me lembrou de uma visão. Daquela visão específica assim. Na hora o Espírito me lembrou daquela visão. Caramba. Na época, eu tava junto com o presbítero Cid ainda. A gente foi levar. Eu falei assim, não, aconteceu isso, cara, tive essa visão assim. E o cara que tá aí dentro daí é espírito de morte, né? Que tem na casa é espírito de morte, o cara quer se matar. E foi muito doido, assim, porque daí o Sidão ministrou o cara justamente nisso, assim. E o cara tava com uma resistência muito grande para se batizar, muito grande. Aí o Sidão falou pra ele, ó, cara, é assim. Deus deu uma visão pro brother aqui. E daí o cara já viu que não era de Deus o bagulho. Aí o cara aceitou Jesus e se batizou ali na hora. A gente batizou ele no chuveiro ainda da casa dele. Caramba, que loucura. Muito massa. Essa foi uma das experiências que eu assim, eu lembro até hoje que foi muito massa, né? Eu vou contar mais uma só. Teve uma que... Fica tranquilo, que o Espírito Santo tá me impressionando aqui no grupo, sabe? Até eu botei ali assim, hora aí que... O que deu? Nada, é Deus, cara. Deus falando com a gente aqui. É só meio maluco aqui, só... Não vou nem olhar pra lá. Deixa a nossa vibe aqui, entendeu? Claro que é. Deixa eu... Teve outra que eu era adolescente ainda, por isso que eu digo que já vi algumas experiências como adolescente, quando era adolescente. E às vezes os adolescentes de hoje, né, quando eu ministro tinha, eu falo ainda, os adolescentes às vezes acham que tem que ser adulto para ver uma experiência, ou tem que ser um pastor, né, sim. Ser um diácono, mas não, Deus usa quem Ele quer, né. Teve um dia que eu era adolescente, e eu tava orando assim, e Deus me mostrou nitidamente o rosto de um amigo meu, na hora da oração. E foi muito nítido o rosto dele. Daí na hora eu peguei o celular, mandei uma mensagem pra ele, pô cara, tá tudo bem e tal, não sei o que, eu preciso falar contigo. Falei, eu nem sabia o que eu ia falar pra ele, só falei, eu preciso falar contigo. Daí ele, não, demorou, tá onde? Daí, na época ele tinha carro, ele não tinha carteira, né, mas ele tinha carro. Aí ele, não, beleza, tô chegando aí. Aí ele veio, a igreja já tinha fechado, né, a galera já tinha ido embora, daí eu fiquei na frente da igreja esperando ele. Aí eu conversei e falei, cara, eu não sei, mas eu precisava te ver. Eu falei, Deus me deu uma visão aqui, me mostrou tu, e eu precisava trocar uma ideia contigo. O dele, cara, eu precisava conversar com alguém hoje, porque ele começou a desabafar, e naquele dia ele ia tirar a própria vida. Caramba. Naquele dia ele estava passando uma situação bem difícil, ele queria tirar a própria vida. Foi muito doido, daí eu ministrei ele, evangelizei ele e tal. Top. Aceitou Jesus, depois de uns dias se batizou também, e viveu a experiência, foi bem legal, bem massa. Oh, que loucura. Top, mano. Muito louco. E tu, pastor? Qual foi a tua experiência mais louca na igreja? Cara... Uma das, né? Que como pastor há 11 anos deve ter bastante. Se um dia eu tiver que fazer uma biografia, vai ser complicado, porque eu confundo as datas, cara. Tem coisa que eu não lembro mais. É sério, tem tanta coisa louca. Por exemplo, hoje a gente viu tanta coisa louca lá no velório, né? No bom sentido, assim, porque é dor, né? Mas, cara, tanta coisa aconteceu lá hoje. De mover, cadê tá aí, o Léo? Mas, foi muito forte lá. Só que eu sei que eu vou esquecer disso. Porque a gente vive muito, cara. O mover apostólico te proporciona ver muita coisa. Mas, em que sentido? Assim, vamos fazer um filtro. A loucura... Não, alguma coisa que te marcou. Na igreja? Na igreja. Sei lá, tu orou por uma pessoa enferma e ela foi curada. Na verdade, cara, por incrível que pareça, eu já orei por muita coisa que aconteceu, mas o que mais me mexeu, por isso que eu falei, por incrível que pareça, que eu já orei por assim, cura de AIDS, né, câncer, várias coisas, né? Sim. Mas o que mais me mexeu foi o sonho, o meu envio para Porto Alegre. Eu já era pastor, eu já era dirigente, né, ali na Rua Bahia, e só que eu tinha um sonho de ir para fora, sabe? E ainda tenho esse sonho. Eu ainda sei, não sei como, mas eu vou acabar ainda indo para algum país que fala espanhol. Ainda Deus vai me enviar para fazer o Renascer lá. Amém. Eu sei que eu vou ficar assim até morrer, sabe? Isso Deus já me colocou no coração. Mas então eu tinha já isso. Pô, eu precisava vazar, assim, sabe? Eu estava agoniado, assim. Eu cuidava aqui na igreja, mas eu amava tudo. Mas sabe quando você está no teu coração assim, E um dia o apóstolo estava em Floripa. Ele falou assim, quem quer ir para Porto Alegre? Você tinha um grupinho de gente que tinha vindo de Porto Alegre. E eu cutuquei a pastor, a gente podia ser enviado, né? E eu era dirigente da Rua Bahia, né? Sim. Isso foi tipo um ano, acho. Um ano antes. Aí eu tive
uns 3 meses antes de vir para Porto Alegre, eu estava em casa, eu estava dormindo, né? Tive um sonho. Qual foi esse sonho? Por isso que eu falei, acho que a coisa mais louca que está na minha cabeça assim agora. Eu te falo, talvez daqui a um mês eu falo outra coisa. Isso é uma benção, né? Mas eu estava lá e eu tive um sonho que eu tinha, que eu estava dentro da minha casa, aquela casa lá da rua Joinville, lá de madeira lá. Sim. Eu estava lá com tudo desligado, mas eu estava dormindo e eu acordei porque tinha tipo um barulho de helicóptero em cima de casa. Parecia um helicóptero assim, mas era um barulho muito alto assim. Parecia vozes, eu não sabia entender. Na minha cabeça eu achava que era aqueles helicópteros Apache, sabe? Sei. Que ele tem um barulho diferente, né? Não sei por que na minha cabeça passou isso. Eu fui lá pra fora assim espiar, eu não conseguia ver, cara, barulho. Daí eu tava sem camisa, com tipo um short que eu dormia, bem zoado, sabe? Short mendigo, né? Furado. E aí, de repente, eu olhei pra oficina, tinha uma oficina na frente de casa. Sim. E saindo luzes assim, como se estava com uma coisa muito forte lá dentro, estava acontecendo e tipo uma guerra, sei lá, alguma luta e luzes. De repente, puf, te abre a porta, do nada, assim, arrebenta a corrente, tudo, tem uma corrente, né? Arrebentou e a porta abre assim e sai o bispo Carlinhos na época, que era meu bispo, né? E ele sai assim, ele me aponta assim, precisa falar contigo. E eu tomei um susto, né, cara? Eu baixei assim, imagina, na janela, assim, não me viu, não é comigo. Não, precisa falar contigo. Eu fiquei desesperado, botar uma camisa, esse short, botei a camisa do avesso, sabe? E, cara, pensa no constrangimento. O bispo entrando na tua casa, você tá lá semi-nu, né? E fica aquela bermuda, aquela camisa tosca. E ele entrou. E eu sabia, no sonho eu sabia que ele estava lá dentro com o bispo Éfrem. Talvez a luz que você viu, né? Aí ele foi saindo e ele entrou na cozinha ali, sentou na mesa, daí ele falou assim, eu sempre contava muita piada, né? Sempre fui assim, mais engraçadinho, né, nas reuniões. Eu contava umas piadas, nos divirta aí, ele falou. Mas nisso que ele falou, foi entrando um monte de gente, pareciam umas autoridades, né? Elas foram entrando, sentando no banco de madeira assim, e elas me olhavam bem sério, assim, elas, por cima do óculos, sabe? Pareciam doutores, desembargadores, sei lá. Na minha cabeça eram pessoas muito importantes, mulher, homem. Aí ele estava ali na ponta, assim, e as pessoas sentaram aqui, só que aqui não tinha cadeira, eu não tinha como sentar na mesa. Então eu ficava olhando eles assim e contando umas piadas, né? E ele dando umas risadas. Aí de repente ele falou assim, cada um entregue para ele uma carteirinha, as suas carteirinhas, né? Ele falou uma coisa assim, cada um deu uma carteirinha, era da Unimed, outra era do IPASSE, coisa de sonho, né? Entendi. Ele falava para mim, guarda isso aí, registra isso. E eu pensei, como é que eu vou registrar isso aqui? Daí eu peguei meu celular, né? Na época eu já era bocado de celular, daí eu botei as carteirinhas assim e fiz uma foto assim, sabe? Isso até parece uns procedimentos que a gente fazia antigamente. Aí eu tirei uma foto assim, gostei, ele falou, né, tá? Aí, de repente veio uma voz do alto assim, aqui nós enviaremos. Não, na verdade o bispo falou assim, aqui nós enviaremos. Aí veio uma voz do alto, bem do alto assim mesmo, né, do fora, falou assim, esse é nosso segundo melhor. Caramba. Aí eu acordei, né? E eu fiquei com isso na minha cabeça até hoje, cara. Até hoje na minha cabeça. É um negócio que foi muito real. Muito real. E aí eu falei isso pro bispo no outro dia. O bispo Éfrem, a gente foi comer lá no podrão lá. Às 3 da manhã, que ele. Podrão. A gente sempre ficava com ele até o final. E aí a gente comeu lá. E aí eu contei isso pro sonho. E como se fosse que ele já sabia de alguma coisa, sabe? E aquilo foi uma confirmação dele. Ele olhou assim, você sonhou isso? Caramba. Vamos saber. Eu vou saber. Aí, uma semana depois, eles já falaram. Aí, um mês depois, eu estava já indo para Porto Alegre procurar casa. E acho que deu 2, 3 meses, eu estava indo já embaixo do envio, né? Então, eu sabia que aquilo foi para o envio, né? Entendi. Então, aquilo foi uma coisa muito forte para mim. Assim. Eu acho que eu creio que tem mais coisas nesse sonho. Entendeu? Mas aquilo ali ficou muito forte na minha cabeça. Acho que foi uma loucura mais forte. Caramba, nossa. Que da hora, né, cara? Eu ainda não tive sonhos assim. Só de cabeça. Outro sonho que eu tive. Tá louco. De arrancar a cabeça. Pois é. Mas enfim. Então, eu queria saber de vocês, né? A gente marcou para trocar essa ideia aqui por um motivo, mas a gente ainda não chegou nesse motivo. Verdade. Queria saber de vocês. A Marlene tá cobrando aqui, a Marlene. Né? Manja quem é a Marlene? A Xuxa? Tá. Só os velhos entendem. É verdade. Queria saber de vocês como que vocês enxergam a liderança jovem. Porque, Bruno, tu é um rapaz com pouca idade e tu já tem uma responsabilidade muito grande de ser líder do O2. A mesma coisa o pastor Fábio.
é um rapaz jovem e com o peso de uma igreja nas costas, né? E a gente sabe o quanto pesa uma igreja, as vidas, né? Essa responsabilidade é muito grande. Eu queria saber de vocês. Começar com o Bruno, que eu acho que é mais fácil de responder. Pode ser. Cara, o que tu tem a me dizer de liderança jovem? É fácil? Como que tu vê isso? Fácil não é, né? Mas é uma honra, né? Eu considero uma honra poder hoje ser líder do O2. Quando o pastor, né, foi lá em casa, a gente conversou sobre a liderança do O2. Para mim foi uma honra, porque desde adolescente, quando eu ia já na outra igreja lá, eu sempre participava do grupo de jovens, porque lá não tinha jovens e adolescentes, era jovens e adolescentes, era tudo junto. Eu sempre gostava e um dia eu quero ser líder de jovens. Eu já pensava assim, desde adolescente, então eu já trabalhava essa ideia na minha cabeça. Então, para mim, o dia que chegou essa responsa, deu um frio na barriga, né? Porque na época quem era líder do O2 era o pastor Alemão e a pastora Nicole. É facinho. Ah, sim. Assumi a liderança de dois boca mole. É moleza assumir depois meu desse. Deus. Pelo amor de Deus. Sempre foram grandes referenciais, né, pra gente. Se não conhece, que eu conheço. Você não sabe o que eu sei. Não, mas como liderança, Começa a queimar aquilo. como liderança, né, sempre foram grandes Não te iludas. referenciais. Na época o Alemão já era líder da gente na R12 ainda, né, na época. Isso. Então, quando veio essa resposta assim, meu Deus do céu, eu pensei, né, cara, eu não tô preparado, né? Tipo, sempre foi meu desejo, mas quando chegou realmente para assumir, tipo, na hora do vamos ver, deu aquele frio na barriga, né? Mas é uma honra, né, a gente poder ser líder jovem já desde cedo, porque, cara, é muito massa. Tipo, Deus, ele tem pressa, né? Trabalhar a nossa vida, trabalhar o nosso chamado, tudo. Então, sim, quanto mais cedo a gente der ouvido para ele, mais cedo a gente vai ser formado, vai ser trabalhado. Entendi. Pô, legal. Cara, deixa eu te perguntar, porque eu sei, tu sabe, o pastor também sabe. Mas a galera que está assistindo, que está ouvindo, eles não sabem. Quem que é o pastor Alemão e a pastora Nicole? Hoje são pastores dirigentes da igreja de Itajaí. Certo. E eles que te adotaram quando chegou na igreja? Eles que me adotaram quando cheguei na igreja e pegaram no colo, né, deram banho, limparam, ensinaram tudo, adotaram, explicaram tudo certinho. Faltou algumas coisinhas, né? Faltou, né? Formaram desse jeito aí. Não, Perceba que faltou umas coisinhas. tô brincando, não, mas pra mim, grandes referenciais. Né, até hoje. Pensa no servicinho, né? E só a nível de informação, assim, o pastor Fábio está falando assim porque a pastora Nicole é irmã dele e o pastor Alemão é cunhado dele, né? Então, por isso essa liberdade. Só deixar claro. Sabe que tem uma máfia na minha família, né? A gente está indo agora para, não posso falar, né? Tem umas lideranças desse área aí, mas entre nós aqui. Só entre nós. Tem mais um pastor surgindo na nossa família. Opa! Então vai ser eu, pastora, o pastor Iago, a pastora Nicole, o pastor Alemão. Essa é outra pessoa que eu não posso falar, mas vai sair. Vai sair, aquele que sim, em nome de Jesus. Então, amém. E se a orelha seca não tivesse saído, né? Seria 7 pastores. Caramba! Seria, não? Então 6 ativos, né? Uhum. Então, é uma maravilha. De pastores. Se o apóstolo querer, né? Querer falar alguma coisa para nós, a gente para o sul, cara. Para o sul. Ô, companheiro. Vamos fazer o sindicato aqui do sul. O sul é meu país, né? Ah, já separa, já vai ser renovado. Tô brincando, tá bom? Amarrado em nome de Jesus. Isso aqui vocês cortam. Ai, meu Deus do céu. Não, aqui a gente fala. Tá certo. É bem assim. Pastor, e tu? O que tu vê, o que tu tem para nos falar de liderança jovem? Como foi tu ser, como eu já falei algumas vezes, jovem e ser pastor de igreja? Acredito que não seja muito fácil, né? Você quer a versão com açúcar ou a versão? Não. A versão real. No amargo. Então, se o pessoal entra nesse podcast para ouvir segredos, códigos, né? Que hoje tá em voga isso aí em moda, né? Código, né? Cara, é o seguinte, mano. Deus, ele é um Deus maluco, porque ele via a gente assim. Porque assim, a primeira vez que eu cuidei de igreja, eu não conseguia fazer a ceia, cara. E a pastora Vanessa, ela era muito mais peca do que eu, né? Uhum. Ela já pregava, porque quando eu conheci ela já era presbítera, tipo, 6 anos, eu era diácono, né? Aí ela me deu um up, assim, né? Eu cresci, eu fui atrás. Eu conheci ela, eu cresci, né? Uhum. Só que eu não sabia pregar direito, eu não sabia. E ela
ela tá pregável e tudo. E aí eu fui fazer lá o primeiro culto na Rua Bahia. Meu, que desastre, cara. Hoje eu lembro assim, fico pensando como é que aquela galera ficou lá, sabe? Temos 2 ainda, né? Tem 2, inclusive, né? Inclusive tô casado com um. Não, 2. Alguns já, né, que estão voltando agora também. A Jéssica. A Lúcia também, que voltou agora pelo menos vem, né? Os 2, né? Uhum. Cara, é bem interessante isso, né? Foi engraçado de ver eles aqui. Mas enfim, a Laurinha também. Mas enfim, daí aí eu fui enviado para lá e assim, o que eu comecei a aprender, tá? Isso eu aprendo hoje, não naquela época. Eu aprendi que a Bíblia, cara, não é um livro de aviso, né? Mas é um livro assim, que tá te falando assim, meu, você vai quebrar a cara aqui. Ele não tá, a Bíblia não é para ti assim, não faça isso que tu vai quebrar a cara. A Bíblia é, você vai quebrar a cara aqui, mas você levanta. Entendeu? Eu fui imaturo como Pedro. Mas só que eu reajo diferentemente de Pedro. Entendeu? Eu olho por olhar de Jesus e me arrependo, em vez de ficar constrangido apenas. Enfim, você está entendendo que a Bíblia, eu comecei a aprender que tudo que fala na Bíblia, cara, eu fui imaturo como Isaías, eu fui cabeçudo como Gideão, eu fiz tudo que está lá na Bíblia. Pelo menos Entendi. Entendeu? Eu comecei a entender isso. Então foi muito difícil no começo para mim, porque realmente era novo, né? 28 anos, 27, 28 ali, quando eu assumi. E tudo eu era muito seguro, né? Eu sempre achava que era uma fraude. Eu achava que alguém ia me pegar um dia, quero ver quanto que você manja de Bíblia, quero ver a tua vida com Deus. Aí eu estava ainda passando por alguns processos na minha cabeça, então enfim, foi mais complicado, mas cara, foi muito bom, porque se eu não vivesse isso, eu acho que eu não teria a maturidade que eu tenho hoje, né? Sim. Então, assim, só começando assim, já desmistificando algumas coisas, né? A gente não tem como começar perfeito, a gente vai começar gaguejando, a gente começa até hoje o sul, né? Suando, a gente vai sem fazer direito, porém o continuar, o persistir faz a gente vencer o medo, faz a gente vencer a insegurança. Tem que continuar, cara, você tem que continuar. Show de bola. Isso. Show de bola. Então, o que o pastor falou é muito real isso, porque, por exemplo, eu sou cristão, eu gosto de estar na igreja, eu gosto da Bíblia, mas a qualquer momento parece que alguém vai chegar para mim e falar, tu sabe da Bíblia? Tu conhece mesmo? Então eu quero ver. Tá uma farsa, né? Me dizes onde é que tá tal coisa. Tipo, pô... Eu posso dar um segredo? Por que eu ando com esse negócio aqui para cima e para baixo? Que a minha cabeça, ela tem coisas que eu fixo muito bem. Sim. Tem coisas que eu tenho hiperfoco assim, mano, que se for falar comigo... Agora, a Bíblia é um negócio assim, é um estudo, e parece que o meu cérebro, para ele decifrar a Bíblia, ele não pode se ater a versículos. A capítulo, sabe? Parece que eu preciso ter aquilo como aquilo precisa pulverizar, sabe? Então eu sei que está lá. Sim. E quando eu vou replicar aquilo, eu não consigo replicar com as mesmas palavras que está lá. Mas eu passo a essência daquilo, sabe? Eu passo o raciocínio daquilo, né? Sim. E aí que o diabo me acusava. Então, como é que você não sabe falar o versículo? Tem gente que fala, tipo, o Henrique Cristo, né? Isso mesmo. Cara do céu, eu achava que tinha que ser o Henrique Cristo. Eu precisava conhecer toda... Não, pelo menos a minha porção, né? Só se interrompendo, né? Desculpa. Não. É isso aí mesmo. Porque o que me deixa mais contente agora, mais confiante, é ouvir isso do pastor. Porque eu também sou assim. Quando eu ministrava o TIM, quando eu era líder do TIM, a gente recebia a palavra de São Paulo e eu lia a palavra e eu falava, cara, é freestyle. Eu sei que a palavra inteira ali fala sobre amor. E o Espírito Santo vai derramar o que tiver que derramar. Eu vou pegar um versículo referente aqui, né? Essa aqui é a referência. Eu vou ler a referência, vou passar para os teens e vou deixar o Espírito Santo tomar conta. E é ele que vai falar, não sou eu. Então, eu sou muito desse, como pastor, assim, eu não sei onde está versículo tal, mas a hora que o Espírito Santo quiser falar um versículo para ti, ele vai falar através da minha vida. Mas não vai falar assim, vai lá em João, não sei o que, não sei das quantas que está tal coisa. Não, ele vai falar o que está lá, mas sem dar a referência, tá ligado? Com o tempo, sem dar o endereço. Com o tempo, porque é tanta palavra que a gente recebe, daí com o tempo vai vindo isso aí, né? Sim. Eu estou já no nível do livro. Estou chegando no capítulo, né?
Então, com o tempo, assim, eu creio que um dia eu vou chegar no detalhe lá. Mas vai ser uma coisa tão natural, cara. Sim. Entendeu? Porque a gente fala tanto disso. Antigamente, assim, tá na Bíblia. Não, agora já tá em Filipenses. Agora tá no capítulo 3. Daqui a pouco já é uma evolução. Entre o 3 e o 6, né? Tá vendo? Já é uma evolução, né? Mas, ó, eu posso lançar uma aqui pra gente? Por favor. E começar... Posso... Sim, entrar nessa- lógico. Bruno, meu Deus. eu falei aqui das mídias de segurança, né? Como é que você pegou aí, quando você pegou o O2, como é que você venceu o medo? Você era inseguro? Muito. Como é que você venceu, mano? Qual foi a tua jornada? Então, eu Fiquei curioso só pra perguntar. Sim, sim. sempre O tive... Espírito Santo tá me ministrando. Então, como eu falei, eu sempre desde adolescente tinha esse desejo de ser líder e tal. Só que quando chegou, assim, na hora Você já pregava assim? Tu já tinha a manhã da palavra? Ou como é que foi isso? Pregava de vez em quando, pregava no O2 de vez em quando e pregava como e era ministro do time também. E lá uma vez ou outra ministrava. Mas quando chegou a hora do vamos ver, assim, eu fiquei com medo. Fiquei bem inseguro. Pensei, meu Deus, e agora? Será O que eu fiz? será que é a vontade de Deus mesmo? Será que eu não estou me atravessando? Meu Deus do céu, o que eu faço? Mas, cara, eu meti a cara. Eu sei que não é que eu acredito que vai muito do individual, de pessoa para pessoa. É que não tem uma receita, faz Tem uma regra, isso, dá 3 pulinhos, faz isso aqui que vai acontecer e vai dar certo. Cara, mas eu vou te falar que o primeiro passo para te começar a imaginar isso é ter uma vida de oração, mano. Não, com certeza, eu já tinha uma caminhada. Então, isso facilita muito, porque eu vejo muita gente falando assim, poxa, eu não consigo ministrar, não sei ministrar, mas tu vai conversar com a pessoa, ela também não tem o vício Sim. de orar. Então, tipo, fica mais complicado, né, de tu conseguir ter essa intimidade com Deus, se tu não troca ideia com Deus, né, cara? Então, vai muito de pessoa para pessoa. Então, Deus ele vai trabalhar isso. Eu peguei, vou meter a cara. Eu falei para Dani, não, vamos ir. Se Deus ele tá dando essa oportunidade, então vamos abraçar e já era. A responsa é dele, né? Mas olha que interessante, a gente consegue pegar aqui um padrão. Todo mundo estava zoado no começo, né, de estar com medo, mas a gente pensou assim, vou me jogar, não vou parar. É um padrão, então. Então, se tem uma receita, é não parar. Não parar, não deixar o medo te dominar. Tem que Porque às vezes a pessoa fica assim, eu tô muito inseguro, quando eu estiver pronto, eu vou. Meu Deus do céu. Ô mulher, não faz isso comigo. Aí a pessoa fica, né, falando, quando eu estiver pronto eu vou, quando eu estiver pronto eu vou. Só que a gente nunca, se a gente parar pra pensar, a gente nunca vai estar pronto, né? Nunca. A gente sempre vai estar jogando isso lá pra frente, lá pra frente, lá pra frente. Então, a dica é, mete a cara e vai. Copo. Segundos, sim. 3 minutos. Então, a dica é, mete a cara e vai. Se chegou a responsabilidade pra ti, vai. Vai tu mesmo. É que nem quando eu sempre lembro dessa passagem, que acho que foi a minha primeira ministração no O2, uma vez, quando a líder ainda era a presbítera Duda, ela falou pra mim, não, próximo O2 tu vai ministrar. E eu sempre, tive essa de, não dizer não, sabe? Não sei, sempre, tu vai orar, tanto é que a primeira vez que eu fui ministrar no TIM, eu não consegui, eu era adolescente ainda, né? Eu tava no TIM ainda, mas pedi pra mim ministrar no TIM. Aí tava eu também, a presbítera Duda na época, e eu comecei, eu só li, mas aquela montoeira de gente me olhando, eu não consegui, travei. Mas meti a cara e fui. E aí quando eu ministrei, falei sobre Gideão, né? Então até tanto é quando o anjo aparece para Gideão, ele fala, não, para que eu, né? Mais pequeno aqui, a minha família é mais pequena. Mais pobre. É a mais pobre de Manassés aqui, então. Coitadinho, né? Então eu sempre ministrei isso aí e eu tomei como, pra mim, assim, não vou ficar me fazendo de coitado, sabe? Se Deus ele me chamou, é porque ele já enxerga a minha constituição lá na frente, então ele sabe onde ele vai me levar e tal. Só que se eu não meter a cara e não fazer, eu vou só olhar as pessoas, porque às vezes a gente fica nessa, o cara do meu lado vive um milagre e eu não consigo viver, por quê? Porque o cara mete a cara e faz, o cara vai pra cima, então o segredo é isso aí, não frouxa, É vai igual pra cima. o louvor que o pastor lá, da igreja luterana, lá na terceira outra forma de fazer velório. Aí agora vamos cantar o coreto número tal. Segura na mão de Deus. É o nosso coretinho hoje aqui. Eu não sei qual que é o número, mas quer ser um bom líder, mas pega o coretinho lá Da harpa. segura a mão de Deus e vai. E como é que, Brunão, como é que tu
tipo, desenrola quando tu comete um erro? Tipo, errei com a galera, eu errei com alguém, como é que tu desenrola isso com a pessoa, tá ligado? Com a pessoa? Com a pessoa ou com a situação, sei lá. Se eu, tipo, agora eu sou líder, né? Sim, eu erro com algum como líder, liderado. lógico. Eu erro com algum liderado, eu chego e peço desculpa, né? Vou nele e falo, cara, eu sou humano também, irmão, tô aprendendo. Tu já foi na pergunta mais, né? Macabulosa. Não, já mandou logo Já mandou aqui a saia justa, já foi. Mas se eu tiver uma pendência com alguém, né? Às vezes a gente fala, às vezes a gente não sabe também. Sim, lógico. Pessoas que às vezes têm pendência, eu não sei, entendeu? Sim. Às vezes a gente acaba falando alguma coisa, só que às vezes pra nós é algo natural, a gente acha que não ofendeu, né? Aí tem muito disso também. Sim, eu te perguntei porque muitas das vezes a pessoa quando está num cargo de liderança, ela comete o erro e em vez de ela ir pedir desculpa para a pessoa que ela cometeu o erro, ela ainda joga a culpa na pessoa. Não, porque tu fez errado e fez eu errado, entendeu? Então, tipo... Top isso, hein? Interessante. Vou começar. Por favor. Cara, o que a gente mais faz é errar com liderado, cara. Porque assim, a gente é humano lidando com seres humanos, né? Sim. E realmente é uma pergunta boa, tá? Uma pergunta boa porque o pessoal acha que quem está na liderança, né? Tá num outro patamar, né? É perfeito. Cara, eu ouvi uma pregação do Beivão, cara, do acampamento do 2. Ele falou muito sobre liderança, foi muito legal. E ele falou sobre 2 aspectos que eu achei muito legal, que ele falou sobre humildade e ser ovelha. Então o verdadeiro líder, ele é humilde, só que antes ele falou assim, o verdadeiro líder é a ovelha. Sim. Entendeu? Se a gente for ovelha, cara, eu tenho um pastor, um bispo, né? E eu tô no meio das ovelhas. Então eu não tô tentando me destacar, não tô tentando ser melhor. Sim. Por exemplo, quando eu vou pregar, a primeira pessoa que eu estou pregando é para mim mesmo. Sim. Eu estou me ministrando, sabe? Então, isso aí me resolveu muita coisa. Muita coisa. Quando eu coloco, é empatia, assim, né? Quando eu me coloco no lugar do outro, tento pelo menos, porque a gente nunca consegue de verdade, te ajuda bastante a lidar com essa questão dos erros, até evita bastante, porque daí você se coloca no lugar da pessoa. E uma coisa que eu sempre falo para todo mundo é assim, eu nunca levo as coisas no pessoal. Se eu erro, ou se vocês erram, eu vou... É trabalho para mim. Então eu sento, analiso, eu escrevo, proponho um versículo, eu oro, e eu vou... Porque assim, até no erro, a Bíblia fala que Deus transforma a maldição em bênção, né? Então eu faço muito, na verdade eu uso muito mais os erros. Pastor Fábio, não sei se eu estou ensinando, eu já falei isso também para quem eu discipulo, eu uso muito mais crise, cara, porque o erro, na crise, no erro, eu vejo quem eu sou, eu vejo quem são as pessoas. Sim. E eu tenho, pelo menos eu busquei muito isso em Deus, de não julgar, e dali eu consigo potencializar. Na fraqueza, no erro, entendeu? Então, para mim, é uma coisa, quando eu erro, eu não sofro, porque para mim é bom. Eu erro, eu vou pedir perdão, porque eu busco humildade, né? E... eu tô bebendo tudo, né? E eu faço dos erros, é o meu segredo, tá? Sim. Compartilho com você algo que eu uso bastante mesmo. Boa parte das minhas anotações é fazendo análise de erro, né? De crise, né? Entendi. Porque quando a gente está no acerto, cara, assim, eu sempre falo isso, né? Na Bíblia Salomão fala assim, que quando a criança nasce, né, a gente faz festa, né? Mas quando uma pessoa morre, você para pensar, né? Então sempre é na dor, na crise que a gente cresce. Entendi. Enfim, E eu pastor, quando eu assumi a igreja, 25 anos. 25, né? 28. A pastora foi com 24. A pastora também é... Pois aí, vocês sofreram muito por ser novos?
Preconceito para Sim, cara, lógico. Meu Galera, Deus, não vou ser mandado por um... E a gente foi assumir a igreja assim, numa fase ali que não estava muito legal, assim, né? Sim. Então foi difícil ali. Mas o povo rejeitou bastante a gente no começo, né? Bastante mesmo, né? Bastante crítica, ainda mais que eu realmente... As críticas eram válidas porque eu era muito inexperiente. A pastora Vanessa levou, né? Ela estava no sentido de levar, de pregar e fazer as coisas. Cara, eu não sabia fazer ceia. Só para chegar no final do culto, agora a pastora vai fazer ceia. Eu não sabia fazer. Sim. Então isso deu bastante confronto, né? Mas eu não sei, tinha alguma coisa já ali em mim. Até eu achei uma das perguntas legais aqui, qual conselho você daria, né? Você li por aqui isso, né? Se eu pudesse voltar no tempo, eu tinha uma característica muito legal, que era de ser humilde, né? De sempre aprender ali, estar com o bispo, me sujeitar. Sempre fui muito manso, assim, sabe? Coração ensinável, como eles falam, né? Nunca fui orgulhoso. O meu jeito é melhor, assim. Então eu sempre fui. Sim. Isso me ajudou bastante, confesso. Me tirou de muita encrenca. E o que eu diria? Eu falaria assim, mantém isso aí, potencializa isso. E a outra coisa, eu falaria para eu confiar mais no meu taco. Que quando Deus chama a gente tem um potencial, cara. Mas a gente não confia, sabe? Sim. A gente sempre fica achando que a gente é uma farsa, que alguém vai te desmascarar, que algum dia vai chegar. Tipo, na minha cabeça era o seguinte: vai chegar um teólogo aqui. Eu tinha isso na minha cabeça, porque eu lia assim, né? Eu gostava de estudar, então eu achava que o meu negócio ia ser no intelecto. Sabe, alguém mais inteligente, alguém mais... Cara, e depois que você pega assim, tipo... Depois que você tá descascado já, né? Pode entrar aqui, cara. Só o apóstolo Estevão, acho que ia vacilar, né? Cara... Foi uma tremida na base. Mano, até o bispo aí, mano. Na boa, sabe? 11 anos, sabe? Tamo junto aí já. Agora, o apóstolo acho que ia tremer. Não, mas mesmo assim... o resto aí, cara... Mesmo assim ainda tem uma corridinha pro início ali, né? Não, mas pro resto, cara, pode mandar ver que gago, tremendo, vambora. Eu já sei que... Entendeu? Porque eu confio mais no meu taco hoje. Sim, Entendeu? Eu confio no meu taco. Sim. Eu daria esse conselho pro meu eu do passado. De 10, 11 anos atrás, né? Legal. Tu, Brunão, conselho que tu daria pra você do passado? Se tu pudesse voltar... Quantos tempo atrás? Tu disse? Do ventre da tua mãe já tá suficiente. Não, tô brincando. Há 5 dias atrás. Né? 20 minutos atrás, mais ou menos. No meu passado, por exemplo, ali no tempo que eu me afastei, né? Isso, aí você começou a se formar. Um tempo perdido, né? Ali eu fiquei, acho que, cara, uns 2, 3 anos fora, vacilando, assim. Mas um conselho pra não sair, né? Firmar e buscar mais. Também era muito relaxado em relação ao estudo de Bíblia, coisa, porque eu nunca gostei de ler. E não gosto até hoje, né? Não leio porque a gente tem que estudar e tudo mais, mas eu prefiro escutar, eu prefiro ver, por exemplo, podcast, vídeo, ver ministrações, ver alguém pregando, eu gosto. É o jeito que eu aprendo, assim. Entendi. Então tem o coisas... canal, né? É uma maneira que eu aprendo. Só que se eu pudesse dar um conselho é estudar mais, me preparar mais, porque... Um conselho pra ti no início da tua liderança. Conselho pra mim do início da minha liderança. Ou antes da liderança ainda, de ter me preparado um pouco mais, porque quando chega a hora da liderança, a gente fica nessa insegurança, né? Mas vai ter liderado que vai saber mais que eu, tem gente na igreja que sabe mais que eu. O pastor falou, pode chegar alguém e começar a fazer pergunta e eu não vou saber responder. Sim. Então seria tipo mais de preparo, assim, pra se preparar. Cara, isso é loucura. O meu maior segredo, cara, pra eu conseguir, tipo, ficar mais suave na pista, é pensar que assim, mano, se Deus me colocou aqui, a única pessoa que não quer que eu passe vergonha é Ele, mano. Se Ele me colocou aqui, o mais interessado a não passar vergonha é Ele. Porque se eu passar vergonha, eu vou estar envergonhando o nome dele. Então, tipo, Ele não vai deixar eu passar vergonha. Entendeu? Bom raciocínio. Então, tipo, por isso que de vez em quando acontece alguma coisa, vai, Tiagão. O meu corpo, a minha carne fala assim, cara, não vai, que você não vai dar conta. Não vai rolar. Tá ligado? Não vai dar conta. Mas depois eu penso, cara, mas eu tô representando a Deus, tá ligado? O maior interessado é Deus, porque se eu passar vergonha, eu vou estar envergonhando o nome dele. Então, tipo, mano, vamos dar pra ver o que vai rolar. Aí que eu, tipo, confio naquele abre a boca e eu encherei, tá ligado? Sim. E realmente, até hoje ele nunca falhou, sempre encheu, tá ligado? Foi. E, cara, deixa eu perguntar pra vocês, qual deve ser o maior foco de um líder? Boa pergunta, sabe? Eu acabei de marcar aqui.
Top, né? Essa é boa. Então, temos no espírito. É, essa nem eu sei responder. Tô brincando. Ah, esse aqui eu aprendi a duras penas, cara. A duras penas. Quer começar? Com vontade. 2, 1. Qual o maior foco de um líder? Ladies first, Ricardo. Oi? Ladies first. Tô brincando. Não entendi ainda, cara. Não, mas primeiro. Ah, tá. Eu tô brincando. Hoje em dia não pode esse tipo de brincadeira. Cuidado. Ó, então o que eu vou falar? Quer que eu comece? Tanto faz. Agora tanto faz. Tá, ó. Como eu falei, já até falei, muita coisa eu falo de altar, assim, porque o que eu sou no altar, eu tinha muito disso, assim, sabe? Às vezes, no começo, a gente é uma coisa assim, não é que é falsidade, mas até prostração de voz, tudo isso eu tinha, assim, porque no começo é assim, sabe? A gente parece que é duas pessoas diferentes. Assim, quando tava no altar é uma coisa, e desce do altar você já tá... Hoje não, isso foi um trabalho muito forte que eu fiz para ser sempre a mesma pessoa. Então, quem está pregando aqui, quem está no podcast, quem está em casa, sou eu. Sou eu, procuro... sou eu. Não é uma coisa que eu... Porque meu foco no começo, na minha liderança, né? Era muito em mim, assim, sabe? Que eles vejam que eu prego bem, que eles vejam que eu... E eu sou muito assim, sabe? Então eu sempre eu vou procurar que ninguém me veja suando... E sempre eu, sabe? Estava mais preocupado em mostrar o quanto que eu sabia da Bíblia. Isso foi no começo, assim, um bom tempo, assim, no sentido de uns 3, 4 anos, né? E isso me incomodava, mas no começo eu não percebia, depois eu percebi, depois eu não sabia como resolver. Sabe aquela coisa? Sim. Tá, agora já sei. Como é que para esse negócio, né, cara? E eu muito focado em mim. Então, o foco de um líder, pelo menos o nosso apostólico, não é a gente, cara. É Jesus. Cara, é Jesus. E o que ele quer falar através da gente? É a palavra, cara, sabe? A coisa que eu mais tenho, desculpa aqui o termo, mas assim, tesão, é quando eu vou sentar e fazer a palavra. Porque daí, aquilo que você falou, sabe? A gente já tem um estofo, né? A gente já tem um conteúdo, então sim, a tua cabeça, ela trabalha muito assim, vai para Apocalipse pra gente, cara, é muito legal isso. Daí você senta ali e fala, Deus, o que você vai falar hoje para a igreja, né? Aí tem a palavra que vem, o escopo ali, né? O esqueletinho, né? Aí e você vai colocando a carne, sabe? Vai colocando a carne ali. Isso para mim, ali eu estou sendo ministrado, ali eu estou me alimentando. Quando eu estou pregando aqui, eu já estou só passando o que, né? Então o foco, eu diria assim, hoje, o meu foco é o que Jesus Cristo quer me usar, sabe? O que ele quer falar, assim. Daí não importa, cara, se eu estou suando, se eu estou gago. Por exemplo, na quinta agora foi um culto muito difícil. Eu não sei porquê, foi muito difícil. E de novo, eu estava querendo me preocupar, será que eu fui bem, será que eu não fui bem? Mas quando eu fui reouvir cara, aquilo mexeu muito comigo. Então Deus falou de novo para mim, né? Agora, já depois de 11 anos, Deus me ministrou de novo, cara, confia. Não é pela tua carne, né? Não é se tu ficou bonitinho não na foto, mas é o que tu passou, que eu te fiz estudar antes. Sim. Que eu te fiz buscar antes, né? Então essa é uma constante, um constante trabalhar meu, de ajustar esse meu foco. Jesus, palavra de Jesus, né? O que você quer falar? Pronto, que eu diminua, esse eu cresça, né? Essa é a minha porção. Sim. Acho que também o maior foco do líder é fazer aquilo que realmente Jesus quer que você faça, porque às vezes a gente fica dando bola porque as pessoas falam, o que a gente acha, porque antes da gente assumir uma liderança, né? A gente acha as coisas, né? Eu acho que, né, deveria ser assim. Muitas teorias, né? Muitas teorias. As pessoas vêm e falam, faz assim, faz assado, faz aquilo. Então as pessoas, elas acham muito, né? Então, só que no começo, quando a gente, por exemplo, quando assumi o O2, eu pensava, não, vou escutar a galera, né? Vou fazer, a galera acha isso ali, então vou fazer pra... A gente acha porque a gente tá tentando fazer o certo. Mas depois eu parei de me preocupar, quer, não quer, entendeu? O problema é seu. Porque, tipo assim, se não fechou, cara, é o que Jesus quer que faça e pronto. Então não tem muito que a gente querer fazer para agradar alguém. Não é dessa forma que funciona. Sim. Se o líder quer trabalhar dessa forma, ele vai acabar se matando e matando o ministério. Porque se desgasta, né? Se desgasta, porque daí tu vai ficar se cobrando e não vai evoluir. Não vai fluir. Tu pode até conseguir evoluir o ministério, tu pode até conseguir fazer o que tu quer fazer, mas tu não vai conseguir implantar o que Cristo queria. Tá ligado? Tu vai ter um ministério teu.
Tá ligado? A galera Com a tua cara. que te serve, que curte tu, mas totalmente fora dos padrões de Cristo, né, mano? Sim. E isso é complicado. E o mover do espírito, cara, é um negócio assim que quando você tá no meio do fluxo, né, do vórtice ali, você tem um temor, assim, e aí e sabe o que é legal? Quando tu ajusta o foco, né? Deus, ele vai te mostrando o quanto que as pessoas estão sofrendo, cara. O quanto que as pessoas não estão nem aí se tu tá falando um gago, se tu tá suando. Cara, os caras, eles estão vindo pra igreja porque os caras estão precisando muito, cara. Sim. Sabe? Ninguém tá numa igreja porque tá testando no intelectualidade, sabe? Tem um outro, assim, mas, cara, é a minoria. A grande maioria tá precisando muito de ter uma conexão com Deus, sabe? Tô com depressão, tá doente, tá problema em casa, com casamento, dinheiro. E você tá lá preocupado, sabe? Vaidoso, lá achando que... Sabe, eu aprendi muito com isso. Levou um bom tempo, né? Bastante tempo mesmo, tá? Pra eu ajustar esse foco, assim. Pra eu me desprender dessas coisas fúteis, né? Assim, hoje pra mim é fútil, né? Fútil. Mas também, essa seria minha colocação. Entendi. Outra coisa que eu acho legal... Posso me atravessar aqui? Claro, pô. Mas se não for a tua parte, o teu foco... O meu foco é Cristo, sempre foi. Depois que eu me converti, né? Agora é Cristo, cara. Logo que quando eu assumi, né? Que agora eu não sou mais líder do Ministério dos Adolescentes, dos Teens. Mas quando eu assumi, eu sempre ministrei, sempre bati nessa tecla. Cara, nosso foco é Cristo. Ah, Tiagão, vem pra igreja porque eu curto os eventos que tu faz. Não, cara, então não vem pra igreja. Vem por Cristo. O evento é um plus. Começa por aí, mas não pode por aí. É legal vir pela zoeira, pela brincadeira. É a minhoca do anzol, né? É isso. A gente traz a galera pelo evento. É isso mesmo. Pode permanecer por ele. Então. É a minhoquinha no anzol. E o meu foco sempre foi Cristo, sempre. Depois que eu aprendi, depois que eu entendi que a gente está aqui para representar Cristo, aí já era, mano, tá ligado? Aí já era. O pastor Fábio tinha falado que ele sente que ele vai sair do Brasil para ministrar em alguma nação falando espanhol e tal. E é muito louco, porque quando me deu o estralo na mente de eu querer participar de igreja e tal, eu sentei com a minha esposa, com a Chay, e falei para ela, Chay, eu quero ir para uma igreja, antes de a gente pensar em renascer, antes de acontecer tudo aquilo que aconteceu, falei, cara, eu tô sentindo falta de alguma coisa, só não sei o quê. Todo mundo fala de um tal de Deus e tal, né, cara? E então vamos ver se é isso. Mas eu quero ir para uma igreja, mas eu não quero ser crente de dentro de 4 paredes. Tá ligado? Cara, eu quero... O meu sonho sempre foi ministrar e pregar, tá ligado? Na África. Tá ligado? Porque lá que o bagulho é louco mesmo, tá ligado? E é lá que a galera mais precisa, entendeu? Que tem os confrontos para bater de frente mesmo. E... eu sempre falei para a Chay, falei, cara, se um dia acontecer que, se for vontade de Deus que eu vire pastor, que a Chay vire pastora, é para ser pastor de rua, tá ligado? Sim. É para trocar ideia com a galera, tá ligado? É para ir para fora. Nossa. Que eu não consigo me ver dentro de uma igreja assim, tá ligado? Tipo, por isso que eu acho que deu tão certo com o Team. Porque o Team é mais zoeira, a gente vai na praça e tinha um Team na igreja. Pra rua, né? Tinha um tio na igreja que uma vez a gente estava passando na frente da pizzaria e ele falou, duvido eu entrar aí e berrar Jesus te ama. Eu falei, não tem coragem. Abriu a porta da pizzaria, meteu o cara para Jesus te ama! E saiu rindo. Então, tipo, é essas loucuragens que eu vejo que é minha cara. Tá ligado? Ministrar dentro do ônibus. Eu lembro que a gente foi. E, cara, é isso. Meu foco sempre foi Cristo, cara. Sempre foi. Depois que eu aprendi, mano, é muito louco. Eu já vi algumas pessoas tentando agradar a outra, assim, tipo, por exemplo, eu acho que é muito difícil pro pastor. Tipo assim, poxa, ter que falar de oferta de novo, a galera já tá olhando meio assim, que não sei o quê. Mano, não tem, cara, tá ligado? Não quer ouvir palavra de oferta, mano? Cara, não é o teu lugar aqui, desculpa, tá ligado? Porque Deus, ele fez oferta, tá ligado? Jesus Cristo, ele fez oferta. Então, mano, não tem, tá ligado? Mas não tá na lei. Eu tava na lei, mano, cada um com seu cada qual. Eu estava lembrando aqui, né? Quando Deus me falou sobre essa questão da língua espanhola, eu estava só aqui em Blumenau ainda, né? Olha que interessante, Deus tinha me falado sobre o Sul, Uruguai, Paraguai, Chile e Argentina.
né? Eu creio que é a minha, tô aqui já deixando registrado para quando acontecer, foi dito, né? E aí, olha só, no sul, cara, eu peguei já aqui em Santa Catarina, peguei em Porto Alegre e peguei no Paraná, ou seja, eu peguei o sul já, passei pelo sul, né? Como Deus tinha me falado. E agora eu estou esperando os próximos capítulos, né? Vamos ver até quando que vai... E a fronteira está perto dos 3 ali, né? Verdade. Mas, cara, é muito interessante isso, tá? Quando E é Paraguaiano, hein? eu tenho um sonho de fazer esse trabalho nesses países, assim, né? De fazer o mover apostólico chegar, a igreja renascer chegar nesses países. Eu tenho o sonho de ser um apóstolo. Se já tem um apóstolo no Brasil, né? Então, tem mais países pra gente ir. Nossa. Ó, uma amiga minha quer saber uma coisa. O nome dela é... É pra falar isso? Francisca. Qual é a pergunta? Só faltou a pergunta. Não, tá aqui, é o mesmo espírito. Eu já até sublinhei aqui, ó. Eu acho que é essa, só li o iniciozinho ali. Entendi. O Espírito Santo tá bombando aqui. Marlene. Um líder tem que ter muita paciência. De onde vocês tiram tanta paciência? Tem que ter, né? É essa amiga do pastor que mandou essa Francisca, a amiga da amiga da... mensagem. De onde vocês tiram essa paciência toda? Eu já tinha falado para essa amiga dela que nem eu sei. Espírito Santo. Se ela souber, me fala aí. Espírito Estou Santo. precisando. Não tem. Espírito Santo. É que tu não começa Eu a tenho umas pensar. coisas para falar, mas eu falo por último. Então, Brunão, fala aí. É frutos do Espírito, cara. Então tu tem que ter paciência, tem que ter domínio próprio, mansidão. Tem que ter. Isso é frutos do Espírito. Então a paciência, vamos dizer assim, não que tu seja uma pessoa paciente, mas ela vai... Tu precisa, entendeu? Na liderança precisa ser paciente. Então, acredito que é isso aí, é frutos do Espírito. Acho que era aí que eu tava pecando, então. Por isso que me tiraram do time. Domínio próprio e mansidão não é comigo. Quer falar, Barão? Não, falei, pastor. Falei. O que tu precisava falar aí? Não, eu vou falar por último. Não, então já foi? Opa. Ó, paciência, cara. No meu caso, tá? Como eu falei, eu espero ajudar as pessoas que estão ouvindo. A gente não tem uma receita pronta. Você já percebeu que não tem receita pronta, né? Cada um aqui vem com a sua bagagem. Mas no final a gente acaba achando algumas coisas, né? Eu concordo muito com o que você falou. O Espírito Santo, ele te ajuda bastante, né? Sem o Espírito Santo, cara, você não vai ter domínio próprio e não vai ter como lidar. Então, é aquilo que eu falei, um segredo que eu deixo, não levar no pessoal. Não levar no pessoal. Eu não consigo me envolver em nada, eu não consigo ficar bravo. Alguma coisa não aconteceu na igreja, ou alguém não fez o que eu falei, ou alguém não sei lá, eu não consigo ficar bravo. A pastora já é diferente, né? A pastora ela já está mais contigo, ela já ela só quer arrancar a cabeça, ela diz, calma. Então, por quê? Mas por quê? Você está entendendo a paciência que eu vou falar? Porque para mim isso vale ouro. Vale ouro. Então eu não levo no pessoal, pelo contrário, eu sinto feliz quando tem problemas, né? Quando acontecem problemas ou quando o cenário não é favorável. E outra coisa que eu acho muito legal, que eu aprendi depois de duras penas, é sempre focar em potencializar as pessoas. O que a gente está fazendo aqui é isso hoje, por exemplo. Né? Então, as pessoas têm muita criatividade, as pessoas têm muita coisa para falar. As pessoas têm muita coisa para... Brunão tem muita coisa para... Então, a minha função, quando eu estou liderando, né, quando eu estou fazendo as reuniões, é de ouvir os líderes. Trabalhar a agenda, alguma coisa assim, sabe? Alguma coisa mais macro, né? Mas deixar o pessoal ter a ideia, correr atrás da ideia e fazer a coisa acontecer. Então, isso aí te dá muita paciência. Porque tu sabe que... No começo, a pessoa ela não consegue nem lidar com ela mesma. Entendeu? Então, você só fica de fora ali, dá o caminho, né? Vai tomar uma mordidinha na mão, né? Vai tomar sabe? Mas o pastor foi sempre assim, desde o início? Não, então por isso que eu falei. Isso foi a duras penas. Porque... Cara, foi... No começo é difícil. Né? Difícil, cara, porque a gente tem muito aquela coisa de... O líder no começo, ele tem muito assim, faz o que eu tô te falando. Entendeu? Sim. E eu entendi que a gente tem que fazer assim, vamos fazer junto. E se não der certo, a gente vai ajustando. É diferente, sabe? É diferente. Então, o líder, ele é o espírito do corpo. E o corpo precisa funcionar, mas a gente... Então, o que é o líder? Se cada um tem uma parte, então é o espírito. É como se fosse o sistema nervoso, sabe? Sim. Mas o sistema nervoso não vai pegar o copo. Quem vai pegar o copo é a mão. Mas eu estou dando incentivos, eu estou dando direção ali, mas quem está pegando mesmo o copo é a mão. Cara, isso aí na minha cabeça, quando isso entrou, mudou tudo. Né? Mudou tudo. Eu e a pastora, a gente tem isso, né? Então,
a paciência vem disso, da gente querer extrair o melhor da pessoa, sabe? Então eu tenho muita paciência porque eu sei que eu estou no processo de ir extraindo o melhor da pessoa. A gente vê a pessoa se desenvolvendo, a gente vê a pessoa crescendo, tendo experiência com Deus. Aquilo te dá muita paciência, dá muito prazer de tomar umas afrontas, né? Porque tu sabe que lá na frente o cara vai vingar. Sim. Seria a minha percepção, né? Tá, e vocês como líderes, vocês têm que ser exemplo, tipo, 24 horas por dia. Como que vocês conseguem ser exemplo? Ou vocês não são exemplo? É uma boa pergunta. Posso ir embora? Você pode Acabou? Falou aqui 30 minutos, né? Acabou. Vou morar aqui para encerrar. Então, cara, é um trabalho, né? A gente não só a liderança tem uma responsabilidade maior, né? Mas todo cristão, né? Tem às vezes essa cobrança, né? Porque, cara, não sei nem muito o que falar. É difícil, sim, né? A gente se cobra, a gente, não posso, preciso ser exemplo, a galera tem que ver referencial, isso, aquilo, aquele outro. A gente se cobra muito. Uhum. Mas deixar o Espírito Santo trabalhar, cara, porque tudo é um processo. Até os próprios discípulos, eles, cara, estavam com Jesus, caminharam com Jesus, e Jesus foi crucificado, os caras retrocederam. Então eles vacilaram, pisaram na bola. Então isso já é do ser humano, já desde os caras próprios caminharam com Jesus, os próprios ali. Sim. Estavam com ele, viram ele fazer milagre, tudo. Já vacilaram, já pisaram na bola, retrocederam. Só que, cara, é o que eu acredito que todo mundo passa por isso. Só que depois que vira uma chave na tua cabeça, assim, algo que, desperta o teu espírito, tu começa, natural, se torna, vamos dizer assim, que natural as coisas. Porque acho que, cara, todo mundo, no acampamento a gente teve a pastora, ela teve uma pastora que ela deu um testemunho dela, que ela como pastora já, ela fazia as coisas, realizava e vacilava porque ela ficava questionando Deus, ficava tipo, meu Deus, por que eu não vivo isso e aí não acontece aquilo, aquele outro? E ela ficava questionando a Deus e até que Deus deu uma experiência para ela, através de um sonho. Eu achei muito massa o testemunho dela. Então Deus, ele vai falar com a gente da maneira que ele quiser, só que leva um tempo, né? A gente vai quebrando a cara, vai realizando, mas o importante é a gente não tirar a mão da obra, né? Não tirar a mão do arado. Realizar a obra e ir pra cima. Entendi. Amém. Amém. Eu tô aqui conversando com o Espírito Santo. Opa, desliguei meu microfone. Alô, som. Acho que com o contato. Alô, som. Som. Aí. Som. Mas tá aí. Aqui parece que não tá saindo pra vocês ali. Alô, som. Alô, som, foi. Quero retorno. Alô, som, eu bati aqui. Estão querendo me sabotar, hein? É o inimigo se levantando, que eu vou falar agora as verdades, eu vou falar as verdades, não me engano. Então, essa é uma outra coisa também, que tudo isso eu fui aprendendo, né? Uhum. Por isso que eu falei, desde que eu cheguei aqui em Blumenau, eu já falo isso há mais anos, né? Mas eu aprendi sempre a ministrar e falar o que funciona. Para mim, pelo menos, né? Funciona. Sim. Então, vocês podem ter certeza que como líder eu estou sempre passando alguma coisa que funciona. Não uma teoria, alguma coisa que eu estou... Assim, apanhei muito, sofri muito, quebrei muita cara. Então essa questão de não errar, né? Como é que você falou mesmo? A pergunta é de ser um exemplo, né? O líder, ele é o exemplo 100%, sempre tem que ser exemplo. Então, cara, eu acho assim, sim, mas não num bom sentido, não como as pessoas acham, entendeu? Mas em todos os sentidos. A gente é exemplo quando a gente acerta, o líder é assim, e quando a gente erra também. Então 24 horas a gente é exemplo, porque quando a gente está realmente focado na liderança, a gente demonstra para as pessoas como é levantar de um erro, sacou? Entendi. A gente demonstra para as pessoas como é que é passar por uma fase ruim e dar a volta por cima, ou vacilar e, cara, então o tempo inteiro, se está com a coisa do líder, o tempo inteiro você está ensinando. Então, se está errando, você está ensinando, lógico, né? Você está fazendo certa coisa. Então, isso me mexia muito porque, cara, no começo eu tinha muito disso, assim, eu tinha que ser o cara que mais ora, eu tinha que ser o cara que mais jejua, eu tinha que ser o cara que mais se santifica. E eu comecei assim, os meus envios, eles foram muito difíceis. Sim. Né? E o segundo envio mesmo foi muito difícil, cara. E lá, eu confesso que lá eu
chutei o pau da barraca num determinado momento, assim. Tava malzão assim mesmo, sabe? Revoltado com tudo e pensando em fazer besteira. E como eu saí daquilo, acho que a primeira pessoa que ia impactar pela minha liderança sou eu mesmo, entendeu? Porque daí eu vejo que Deus realmente existe, cara. Não tem como a tua mente passar por uma coisa tão forte. Eu chegava a acordar de manhã não sabendo onde eu estava. Caramba. Você sabe? Não sabendo onde eu estava. Eu chegava a levar uns 4 segundos para lembrar quem eu era. Onde eu estava. Eu olhava assim, tava, onde que eu estou, né? Quem que eu sou, né? Aí eu me desesperei, eu até fui ver isso, né? Eu estava ficando doente. Daí eu fui ver, tem umas coisas de burnout, umas coisas que vai acontecendo, né? Mas aí o que eu aprendi? Como eu saí disso aí, eu e a pastora, a gente saiu disso aí, então eu aprendi também a ser líder no dia difícil, no dia ruim. Sim. Então realmente a gente é líder o tempo todo, mas não só na coisa boa, sabe? Se tu levar isso se a gente conseguir levar isso pra nossa vida, cara, você tira um peso das suas costas, cara. Você aprende a liderar mesmo na fraqueza, sabe? Você aprende a liderar mesmo nos vacilos, né? Porque a tua liderança está lá, né, cara? Por exemplo, pega o rei Davi. O cara vacilou, mas ele foi líder, entendeu? Ele não foi apedrejado, ele não foi tirado do reino, mas por quê? Porque a forma como ele reagiu, a galera pensou, cara, o cara erra que nem eu erro, mas a forma como ele reagiu, gostei, entendeu? Sim. Vou aprender com ele. Então o cara não é perfeito. E o cara consegue, então eu também consigo. Ah, legal. É o que eu aprendi. Eu ouvi uma vez, pastor, não sei se está correto, mas para mim fez sentido. Nós somos cristãos, certo? E a palavra cristão significa pequeno Cristo. Isso que me passaram. E me ensinaram um segredo, para a gente tentar não errar tanto. Tudo o que tu for fazer na vida, tu tem que se enxergar como Cristo. Eu sou um pequeno Cristo. Então, tua mãe mandou tu lavar a louça. Poxa, eu não vou, mas se fosse Jesus, o que Jesus falaria? Ele lavaria ou não? Ele lavaria. Ele não ia brigar com a mãe, entendeu? Eu vou pegar o troco errado que o caixa está me dando no mercado. E se eu fosse Jesus, eu pegaria o troco errado ou devolveria e pegava o troco certo? Então, é uma dica que eu levo para minha vida para mim tentar errar menos. E é uma tentação, né? Só que já passou. Uma vez eu falei, foi Deus abençoando aqui, né? Glória, olha só Deus querendo me dar dinheiro. E na verdade não é. Eu nunca tive problema que se eu aparecesse com um negócio assim em casa, minha mãe já me afofava. Pessoal, seguinte, nosso tempo está acabando, certo? E eu queria pedir para vocês aí deixar uma mensagem para quem gostaria de ser líder. Para os futuros líderes, não do A2, mas alguém que almeja ser líder de alguma coisa, na igreja, fora. O que vocês podem dar de dica para ele, de exemplo, de mensagem para deixar para um líder? Poxa, o Luizinho, meu Deus, eu gostaria de ser líder do A2. O que eu posso falar para o Luizinho hoje? Foge agora, cara. Corre que dá tempo, mano. Corre. Não olha para trás. Vou te oferecer um monte de coisa, não? Tô brincando. Cara, se prepara, né? Nem tudo é um mar de rosas, como a gente falou até agora, né? Tem situações, tem problemas, mas é bênção, né? Vale a pena, vale muito a pena, porque a gente cresce mesmo. Eu acredito que não que a pessoa que não é líder não cresça, mas a gente desenvolve muito mais, eu acredito, que uma liderança. Então, busca um referencial, busca, sabe, estar junto, colar junto no ministério. Por exemplo, deu o exemplo, né, que é ser líder do O2. Cola junto, vai para cima, aprende, né? Então, pega as dicas, pega o referencial, tira as coisas boas, né? Tem coisa ruim, então separa, tira as coisas boas. E, cara, deixa Deus usar, deixa Deus trabalhar. É o que tu falou antes, mete a cara. Mete a cara e vai, pra cima, já era. Vai pra cima, porque não tem muito enrola, ou vai ou racha. Não tem muito que alisar. Não tem muito que alisar, ou vai ou racha. Sim. Top. Tu, pastor? Sou eu? Por favor. Então, assim, o que eu daria, né? Deixar uma mensagem para os jovens, para os líderes, né? Porque vão ser líderes, né? Sim. Cara, eu recomendaria ver a ministração do Deivão, tá? Do acampamento, para começar. Agora, nesse momento, né? Lógico, né? Uma coisa que... Nesse momento agora, senão o pastor vai esquecer. Mas tá bem fresco na minha cabeça, foi muito legal, cara.
Ele parece que prega já há 20 anos, sabe? Dá até raiva. Tá no sangue mesmo, né? Mas foi muito top, cara. Foi muito top. E, assim, ser ovelha e ser humilde, cara. Eu olhando para trás, eu vejo que o que me trouxe até aqui, né? Eu sempre falo, assim, que é um desafio mesmo, né? A gente manter a liderança há muitos anos, né? E o que me trouxe até aqui? E a gente, graças a Deus, tem muitos frutos mesmo, né? Graças a Deus. Então eu diria assim, como o Brudão falou, colar nas pessoas. Eu colava no bispo, né? Eu enchia dormir 3 da manhã, 2 horas da manhã direto, porque eu só saía da igreja, eu era o último a sair porque ele estava lá na igreja. E dificilmente, cara, tinha algumas vezes que realmente o bispo ficava aconselhando. Aí tem algumas vezes assim que a gente, né, mas é muito difícil, cara, é muito difícil mesmo. A gente ficava até o final, da grande maioria das vezes, assim, 90%. Por quê? Porque a gente queria estar ali com ele, pegando a manha, sabe? E aí, daí ele saía do aconselhamento, vamos comer um negócio lá, pra você, meu Deus, né? Vamos embora. Aí no outro dia para trabalhar tava assim, né? Mas amém. Mas tem o ônus e o bônus, entendeu? Sim. E a gente tem que pensar assim, o que a gente veio fazer para a Terra? Eu vim trabalhar ou vim crescer em Deus, entendeu? Então, sabe? É questão de meter a cara mesmo e ter que pegar a referência, né? Sim. E ser ovelha, cara, ser ovelha no sentido de sempre ter um pastor, sempre ter alguém que vai te ministrar, sabe? Sempre, porque assim, quando a gente é líder, a gente passa por essa questão de ser vaidoso, sabe? De ser orgulhoso, de achar que a gente tem o caminho certo, né? E a ovelha é pamonha, sabe? E a gente tem que estar no meio das ovelhas, tem que estar no meio da galera, tem que saber, cara, tem que fazer pesquisa, a gente tem que saber o que a pessoa... E eu não fazia isso, hoje eu faço mais, né? Bastante mesmo. E ser humilde, né? Eu acho que humildade, porque assim, eu vi muito líder cair, eu tenho uma boa caminhada já, vi muita gente grandona cair, que eu caminhei junto. Gente que da minha época que não está aqui também, né? Muita gente. Então assim, humildade no sentido de reconhecer quando está fora da casinha, sabe? Quando está, tipo assim, eu conheci gente, cara, que estava à frente das coisas de Deus e fazendo um monte de coisa errada, sabe? Sim. E os caras não... Sei lá o que acontece. Perdeu o temor, sabe? Não perdeu... Acho que essa seria a fase certa. Não perdeu o temor. Sempre tem temor, cara. Porque Deus, ele vai colocar a mão. Não adianta, cara. Tá com um tipo de vício, de problema, cara. Tem que botar na luz. Tem que apresentar. Porque mais dia, menos dia... Se a gente é líder e não apresentar as coisas para Deus, mais dia, menos dia... Mene, né? Tá aqui... Aquela frase lá, esqueci agora. Mene, stars, parsim. E a mão invisível, né? Daniel lá, né? Vai chegar a hora que vai pesar e aí já era. Então tem que ter humildade para reconhecer o... Amém. Glória a Deus. Fechou? É isso aí, fechou. Galera, queria agradecer aí o apoio de vocês, queria agradecer o Brunão, o pastor, e deixar novamente o telefone da Fran para sugestões, testemunho. Cara, quiser trocar uma ideia, tá sozinho, quer trocar uma ideia, mano, chama que a gente está aqui à disposição. Não 24 horas, mas a gente vai responder quando der. 479-9917-2236. Fechou? Mais uma vez, Brunão, obrigado pela presença. Não esquece de seguir, né? Comentar, compartilhar. É isso aí. Dá o like, deixa o like. É isso aí. Pastor, quiser fazer o convite para a galera vir aí na igreja. Tamo junto, tá? Precisar de mais informação, tem o telefone ali, pode chamar a gente para conversar, tá? Tô abrindo aqui para vocês ao vivo, né? Ou pelo menos aqui em primeira mão, vou começar a fazer um curso online de liderança. Tô brincando. Não, tô brincando. Que Deus abençoe vocês, é isso. Nós estamos aqui na Igreja Renascer em Cristo, né? Todo dia tem culto, de segunda a sexta, às 8 horas. E domingo tem às 10 e às 18. Tem a galera do Team, a galera do O2. Tá todo mundo aí, tamo junto. É bênção. Fechou. É isso aí, rapaziada. É nóis. Deus abençoe. O2.